Olá, neste vídeo eu irei falar sobre o problema do isomorfismo de subgrafos, que é um problema que pertence à classe dos problemas NP completos, e provar que este problema é NP completo. Bem, em que consiste o problema de decisão do isomorfismo de subgrafos? Basicamente, seria dado como entrada uma tupla formada por dois grafos, G1 e G2, determinar se G1 é isomórfico a algum subgrafo de G2. Aqui nós podemos ver nessa imagem um grafo G1 e um grafo G2, tal que G2 possui um subgrafo G que é isomórfico a G1. E o que seria ser isomórfico, né? Seria ter a mesma forma, ter o mesmo arranjo, ter a mesma configuração em termos arquiteturais de arestas e vértices. De uma maneira mais formal, seria descobrir se existe uma bijeção capaz de mapear os vértices de G1 para G, de forma que toda aresta que presente em G1, formada por dois vértices qualquer, V1, V2, esteja também presente em G, sendo formada pelos vértices F de V1 e F de V2. Quais são as aplicações e a relevância do problema de isomorfismo de subgrafos? Bem, existem, né, diversos algoritmos de isomorfismo de subgrafos que são muito utilizados em sistemas avançados de pesquisa. Sistemas de ferramentas bioquímicas, por exemplo, eles utilizam esses algoritmos para pesquisar por subestruturas. É possível também aplicar este problema em problemas de mapeamento geográfico. Seria possível, por exemplo, mapear uma dada região como um grafo, onde esse grafo seria, por exemplo, meu G2, e então definir um outro grafo com características específicas, que seria meu G1, por exemplo. Seria possível também verificar se circuitos elétricos que são representados por um dado diagrama de circuito é um subgrafo de um layout de um outro circuito integrado, por exemplo. Perceba que aqui são breves exemplos, né? Mas se nós pensarmos em teoria dos grafos e no mundo mesmo, e como nós podemos, as coisas que nós podemos mapear através de grafos, através de relações, então nós começamos a enxergar a relevância, né, deste problema. Bem, eu vou definir a linguagem formada por este problema como S, que será utilizado ao decorrer do vídeo. E essa é a linguagem formada pelas tuplas de grafos G1 e G2, tal que G1 é isomórfico a um subgrafo de G2. Qual é a ideia da prova, né, da gente provar que S é NP completo? Bom, por definição, primeiro nós vamos provar que S é NP, apresentando uma máquina de Turing não determinística que decide S em tempo polinomial. Seria possível também apresentar um verificador em tempo polinomial. E, em segunda instância, nós vamos provar que todo problema NP é redutível em tempo polinomial a S. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar um outro problema, NP completo, conhecido, que o que eu utilizarei aqui vai ser o problema do clique, que nós falaremos futuramente. E se nós sabemos que esse problema do clique ele é um problema NP completo. Isso significa que todos os problemas NP são redutíveis a este problema. Então, se nós provarmos que o problema do clique é redutível ao nosso problema S em tempo polinomial, nós sabemos que por transitividade todo problema NP é redutível em tempo polinomial a S. Bem, aqui nós vamos então apresentar a máquina de Turing não determinística que decide S em tempo polinomial.
E qual é o funcionamento dessa máquina? Com entrada G1 e G2, onde G1 e G2 são grafos, primeiro, calcule a quantidade n de nós em G1. Por que isso? Porque nós sabemos que os grafos, dado dois grafos que são isomórficos entre si, nós sabemos que obrigatoriamente eles têm a mesma quantidade de vértices, né? De vértices de nós. Então, como primeira instância, nós vamos calcular a quantidade de nós em G1 e de forma não determinística, vamos selecionar subconjuntos C com n nós de G2. E então, vamos verificar se C é isomórfico a G1. Se sim, aceite. Caso contrário, rejeite. Bem, e o que é que garante que essa máquina de Turing ela decide S em tempo polinomial? Não determinística, né? Isso é importante. No passo 3, nós vemos que nós verificamos se C é isomórfico a G1. Perceba que C e G1 eles têm a mesma quantidade de nós, que é N. E como seria feito esse processo de verificação, né? Primeiro nós vamos pegar um vértice inicial de G1, e então verificar se este vértice, né, possui a mesma configuração de arestas de um outro vértice qualquer, C. E caso G1 aquele vértice de G1 não possua aquela configuração de arestas, para aquele vértice em C, ele vai selecionar um próximo vértice em C. E ele vai repetindo esse processo até que ele verifique todos as combinações entre nós de G1 e nós de C, ou até que ele encontre uma combinação específica que comprove o isomorfismo. Agora iremos falar sobre o problema do clique. Este é o problema que nós conhecemos como NP completo, que utilizaremos para poder provar que todo problema em NP é redutível a S. O problema do clique consiste em, dada uma entrada, um grafo G e um número inteiro K, determinar se G é um grafo não dirigido com uma clique de tamanho K, uma clique de K nós. Bem, o que seria uma clique? Uma clique é um grafo, uma clique de um grafo G é um subgrafo completo de G. Aqui nós temos exemplos do que são cliques, né? Aqui, em vermelho, nós não temos uma clique. Por quê? Porque esse subgrafo ele não é completo. Perceba que esse vértice ele não é ligado a este vértice aqui, por exemplo. Aqui nós temos um outro exemplo, só que agora nós temos uma clique. Por quê? Porque nós temos uma clique de tamanho 3, uma clique de 3 nós, onde todos os nós são ligados aos outros n-1 nós. Aqui nós temos um exemplo de uma clique de tamanho 4. Este problema, que é o problema do clique, ele é um problema conhecido na literatura como um problema NP completo, e nós sabemos que todos os problemas em NP podem ser reduzidos a este problema em tempo polinomial. Bom, e o que queremos fazer aqui é justamente uma redução em tempo polinomial do meu problema de clique, onde seria esse meu problema A aqui, por exemplo, para o meu problema B, que é o meu problema S, né? O problema de isomorfismo entre G1 e o subgrafo de G2. Perceba que a nossa função redutora ela deve mapear os elementos presentes em A para os elementos em B, de forma que se uma palavra está
em clique, ela deve também estar em B. E se uma palavra ela está em B, que está representando o nosso S, ela deve estar em A. Ou seja, é um se, somente se. De forma que os elementos que não pertencem à minha linguagem da clique não podem pertencer à minha linguagem S. Bem, e como faremos essa redução em tempo polinomial? Nós sabemos que uma instância do problema de decisão da clique é dada por um grafo G e um número inteiro K. E o que temos que fazer é pegar essa entrada e, se pensarmos como máquinas de Turing, por exemplo, nós temos que criar uma máquina redutora capaz de transformar a instância desse problema em uma instância do problema S, de forma a satisfazer aquelas condições em tempo polinomial. Bem, o primeiro passo é construir uma tupla de grafos G1 e G2 baseados nessa entrada aqui, G e K, de forma que G1 seja um grafo completo de K vértices, ou seja, nós vamos pegar o nosso número inteiro aqui, K, né? Se fosse 3, por exemplo, então G1 seria um grafo completo com 3 nós. Se K fosse 4, então G1 seria um grafo completo de 4 nós. Então a ideia é pegar o nosso K, que seria o número inteiro, e usar ele para construir o nosso G1. E o nosso G2 seria o nosso próprio G. Perceba que o tempo gasto para criar G1 é O de K ao quadrado. Portanto, essa redução ela é polinomial. Mas precisamos mostrar que, através dessa redução, se uma palavra está em clique, né? Uma palavra, na verdade, está em clique, se somente se essa palavra também está em S. Bem, primeiro vamos ver que se W está em clique, então f de W está em S. Sabemos que se W está em clique, então o grafo G possui uma clique de tamanho K. Isso quer dizer que G possui um subgrafo completo de K nós. E uma vez que G1, né, porque a gente vai mapear justamente o G1 através do K, uma vez que G1 é um subgrafo de G2, por quê? Porque nós sabemos que uma clique ela é um subgrafo de G. Então, se eu sei que eu tenho uma clique de tamanho K e eu sei que eu vou criar o meu G1 baseado no K, né? Vai ser um grafo com K nós e vai ser completo. E o meu G2 ele vai ser o meu G, então eu sei que G1 obrigatoriamente é um subgrafo de G2. E eu sei também que todo grafo ele é isomórfico a si mesmo. E como G1 é um subgrafo de G2, então eu sei que existe um subgrafo de G2, que vai ser o próprio G1, onde ele é isomórfico a o meu G1, que foi dado como entrada. Dessa forma, eu sei que se W está em clique, então f de W está em S. Agora vamos ver o outro lado, né? Se f de W está em S, então W está em clique. Bem, nós sabemos que f de W está em S implica em G1 ser um subgrafo de G2. Isso pela forma com qual nós definimos a nossa função de redução, f. Por definição, como G1 é um grafo completo, então G1 é uma clique de tamanho K do próprio G2. Mas nós sabemos também que G2 é G. Então, se f de W está em S, então W está em clique. Bem,
E o que é que nós podemos concluir, né? Nós sabemos que G1 possui um aclique de tamanho K se e somente se G1 for um subgrafo de G2. Nós provamos que o problema do isomorfismo de subgrafos é NP, através da máquina de Turing não determinística que decide S em tempo polinomial, e que o problema do isomorfismo de subgrafos ele é NP-hard, ou seja, todos os problemas em NP podem ser redutíveis a ele. Isso quer dizer que o meu problema S ele é NP completo. Então, o que a gente pode observar aqui, né? Perceba que se esse meu problema S fosse resolvível em tempo polinomial, não só o meu problema do clique seria resolvido em tempo polinomial, como também qualquer outro problema em NP. Obrigado.